Olá, eu sou Maiara, sou enfermeira. Eu moro e trabalho aqui no norte da Itália há quase 2 anos. Nesse vídeo, eu vou ensinar para você, enfermeiro brasileiro, toda a documentação que você vai precisar apresentar para você vir trabalhar aqui em 2025 através do decreto Cura Itália. É um decreto emergencial e que nesse primeiro momento você não precisa fazer a equivalência do seu diploma para poder trabalhar. Eu vim trabalhar aqui na Itália em 2023 e já trabalhando como enfermeira em uma instituição de saúde aqui, foi que eu dei entrada no processo de equivalência do meu diploma. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo da documentação que você vai precisar apresentar. O primeiro documento é o passaporte. O passaporte ele é muito importante porque ele é a sua carteira de identidade no exterior. Então, você pode até iniciar o processo sem o passaporte. Porém, para poder vir trabalhar, você vai ter que estar de posse dele. Eu digo isso porque muitos colegas meus iniciaram o processo porque possuía toda a documentação, já tinha dado entrada no passaporte e estava aguardando só o dia de ir lá buscar. Então, assim, não tem problema nenhum. O segundo documento é um currículo em formato europeu. Existem algumas pessoas que fornecem esse serviço, porém, na época, eu mesma fiz. Como eu já tinha o meu modelo de currículo brasileiro, né, escrito em português, eu procurei no Google um currículo em formato europeu, encontrei, copiei, colei e deu tudo certo. Apresentei à empresa de recrutamento, a qual eu estava prestando o processo seletivo, e elas aceitaram e estava tudo bem. E na época eu ainda estava aprendendo a falar o italiano, então eu confiei no que o Google Tradutor apresentou para mim e deu super certo. Mas você também pode pagar pelos serviços. O diploma de enfermeiro, você precisa apresentar o diploma de enfermeiro, você precisa ter ele em mãos. E tem alguns detalhes que daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de apostilamento de AIA e também reconhecimento de firma. A carteira do Corém você precisa apresentar, então você precisa ser registrado no Corém da sua cidade. Recentemente uma pessoa me perguntou: Maiara, eu sou recém-formada, eu não tenho intenção de atuar como enfermeira no Brasil, eu preciso me registrar? Sim, você precisa se registrar porque você vai precisar apresentar a sua carteira do Corém. E para ter acesso à carteira do Corém, você precisa se registrar. Então, é um passo importante também. Além da carteira do Corém, você vai precisar de uma declaração com nada consta. É uma declaração emitida pelo Corém. É um documento onde vai ter uma declaração e um nada consta. Essa declaração precisa constar as atribuições legais do enfermeiro no Brasil. Precisa estar ali descritas. E também o seu nada consta. Esse documento também é muito importante porque o governo italiano ele precisa ver, ele precisa ter certeza que você é uma pessoa idônea, que você não responde a nenhum tipo de processo ético, nenhum tipo de processo criminal na esfera, né, da enfermagem. E isso é um documento, sim, muito importante para o governo italiano. E a declaração de valor, que eu vou explicar depois, no final, quando eu falar sobre alguns detalhes sobre a documentação. O primeiro detalhe que eu gostaria de falar é sobre o diploma de enfermeiro. Tá vendo aqui o meu diploma? Esse é o meu diploma e ele possui 3 assinaturas. A minha, a da secretária e a do diretor da instituição. Quando eu fui solicitar o apostilamento de AIA no cartório, a senhora me informou que eu precisaria reconhecer firma de uma dessas 2 assinaturas. Ela me explicou que todo documento que eu preciso fazer um apostilamento de AIA, se tiver nesse documento uma assinatura que seja diferente da minha, eu preciso reconhecer firma. E eu realmente não sabia. Eu achava que era só chegar ali e solicitar
e estava tudo bem, mas ela disse que não. Então, na época, que foi que eu fiz? Entrei em contato com a universidade, procurei saber onde a secretária ou o diretor possuía a firma reconhecida, e aí me informaram, e eu fui e reconheci a firma da secretária. Do diretor não foi necessário. Precisa reconhecer firma de pelo menos uma das assinaturas que consta no seu diploma. Se no seu diploma consta a assinatura do diretor, da secretária e de um subsecretário, ou seja, 3 assinaturas diferentes da sua, escolhe uma, a que for mais fácil, onde o cartório é mais fácil para você, você vai lá e reconhece, para depois solicitar o apostilamento de AIA, certo? A mesma coisa foi para a declaração. A declaração que eu solicitei com nada consta do Corém é uma declaração, me fizeram assim. Por quê? Aquela declaração de nada consta que vem no site, que você mesmo pode solicitar, aquela não serve, porque precisa ser uma declaração mais elaborada, como essa daqui. Então eles fizeram, a presidente do Corém da Bahia na época assinou, e também eu precisei reconhecer firma da assinatura dela. Então, você juntou toda essa documentação, agora é o momento de fazer o apostilamento de AIA. O apostilamento de AIA você pode fazer em qualquer cartório. Os valores variam. Por cada apostilamento eu paguei R$ 103,46. Foi em 2023. Já estamos em 2025, deve ter mudado alguma coisa. Aumentado, não sei. Mas na época eu paguei esse valor. E esse valor vai variar, depender do estado ou da cidade que você mora. Por exemplo, na época eu fiquei sabendo que uma enfermeira, colocou pra gente que o apostilamento na cidade dela era em torno de R$ 58,00, se eu não me engano, em Brasília. Então isso vai variar muito. Então pesquise antes, entre em contato com o cartório ou até no Google. Você entra no Google e coloca lá e ele vai te dar os valores dos apostilamentos. O apostilamento de AIA ele é cobrado por documento e não por páginas. Por exemplo, a minha declaração ela tem 2 páginas. Então, quando eu fui no cartório solicitar o apostilamento, ela apostilou o documento, certo? É diferente da tradução juramentada, que o tradutor ele vai cobrar por lauda, por página, certo? Um outro detalhe importante também sobre o apostilamento. Tá vendo aqui minha carteirinha do Corém? Ele é pequenininho. Ele é bem pequeno, tá vendo? O apostilamento de AIA, que eu também não sabia, é esse documento aqui, tá vendo? E esse documento aqui, ele é maior do que a minha carteirinha do Corém. Ele é bem maior. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer uma cópia do seu Corém. Você vai autenticar essa cópia e vai levar essa cópia autenticada, que serve como original, para fazer o apostilamento. Porque naquela folha A4, onde fizeram a sua cópia da carteirinha do Corém, é que a senhora lá do cartório vai anexar o apostilamento daquele documento. São detalhes importantes que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Muitas informações foram trocadas, alguns enfermeiros que já estavam no processo disponibilizam, ou até mesmo a agência, mas muitas informações eu aprendi perguntando, né? Eu aprendi indo no cartório, enfim, conversando com pessoas também. Você acaba entrando em contato com muitas pessoas para poder trocar experiência e também para saber como é que funciona, né? Para que o processo ele se torne um pouco mais leve. Reuniu toda essa documentação, agora é o momento que você vai levar no cartório e vai solicitar o apostilamento de AIA. O cartório de Salvador, onde eu fiz, eles me deram um prazo de 24 horas. Então eu levei pela manhã num dia, no dia seguinte à tarde eu fui buscar e já estava pronto. O prazo também vai variar de cartório para cartório. Então é uma informação que você precisa realmente buscar. Depois de toda a documentação pronta e apostilada,
Agora é o momento que você vai entrar em contato com um tradutor juramentado. Você precisa traduzir toda a sua documentação para o italiano. E não serve uma tradução simples. Lembra que eu falei que eu fiz a minha tradução do currículo, uma tradução simples? Não serve. Você precisa entrar em contato com o tradutor juramentado. E o tradutor juramentado existem vários no Brasil todo. Eu queria muito na época fazer a tradução com um tradutor de Salvador, porém, realmente é um serviço que é muito caro. Então, depois de muitas pesquisas, depois de muito perguntar às pessoas, eu encontrei uma empresa que se chama E-Traduções. E realmente, a E-Traduções é a empresa que tem um orçamento melhor, certo? Depois de várias pesquisas, não só eu, como outras pessoas também que pesquisaram, porque é um processo caro, então você precisa pesquisar para poder economizar. E cada economia vale a pena porque você vai sentir diferença depois. Encontrei aí traduções e fiz todo o processo de tradução com eles. Eu já havia solicitado a tradução de um documento com um tradutor e encontrei aí traduções depois. Então toda a minha documentação, inclusive até hoje, eu faço com eles. E recentemente, só abrindo um parênteses, eu fiz a conversão da minha CNH brasileira em patente italiana. E eu não tinha trazido a minha cópia, a minha tradução da CNH. Eu tinha trazido somente a minha CNH. E aí eu fiz com as traduções e fiz uma pesquisa também e foi, super barato. Para você que está procurando uma empresa para traduções, eu vou deixar aqui o link da E-Traduções. E se você fizer através do meu link, você vai receber um desconto de 5%, beleza? Então, traduza sua documentação com a E-Traduções. A forma de envio, você que vai escolher. Como eu morava em Salvador, eu preferi receber tudo via PDF. Por quê? Recebi via PDF, imprimi, levei até o cartório para apostilar. Porque o apostilamento ele tem que ser feito do documento original em português e da tradução juramentada. Recebeu a tradução juramentada, leva no cartório para apostilar. A E-Traduções também, ela faz esse trabalho de apostilar. Então depende do que você quer, depende de onde você mora. Para mim, como eu morava em Salvador, foi mais viável solicitar que eles não apostilassem, porque eles teriam que enviar por correio e eu queria receber logo. Eu não queria esperar um prazo de 15 dias corridos para receber meus documentos. Então eu preferi receber por PDF porque eu imprimi, fui no cartório e fiz o apostilamento. Depois que você estiver em mãos de toda essa documentação, toda certinha, toda pronta, você vai precisar solicitar a declaração de valor. A declaração de valor desses documentos deve ser solicitada no consulado italiano. Uma pergunta que me fizeram: Mayara, estudei em Salvador e hoje eu trabalho no Rio de Janeiro. Eu devo solicitar a minha declaração de valor onde? Você deve solicitar a sua declaração de valor na cidade onde foi emitido o seu diploma. E isso é muito importante, certo? Então, nesse caso, essa minha amiga, que ela mora no Rio de Janeiro, porém ela estudou em Salvador, ela precisa solicitar a declaração de valor no consulado onde Salvador pertence. Por que eu estou dizendo assim? Porque a Itália ela tem 6 consulados no Brasil. Em cada região, ela tem um consulado e uma embaixada que fica em Brasília, certo? O consulado do Nordeste fica no Recife. Então, como eu precisei de um documento que deve ser emitido pelo consulado italiano, eu precisei ir até o Recife para solicitar minha declaração de valor. Em Salvador existe um consulado honorário, mas para esse tipo de trabalho, para uma declaração de valor, eles não fazem. O que é que eles fazem? Eles recolhem o documento da pessoa, envia para o Recife, Recife recebe,
prepara o que a pessoa pediu, no meu caso a declaração de valor, e envia de volta para o consulado. O consulado entra em contato com a pessoa e a pessoa vai buscar. Eu achei um processo muito demorado, eu preferi ir pessoalmente no Recife para fazer a minha declaração de valor. Você precisa entrar em contato com o consulado da sua região para agendar, informar eles o que é que você precisa. Olha, preciso de uma declaração de um valor de uma documentação porque sou enfermeiro e vou trabalhar na Itália. Eles agendam para você, você paga uma taxa que você também deve verificar com o consulado da sua região qual é a taxa. Você vai e solicita a sua declaração de valor com toda a documentação, incluindo o passaporte. Leva o passaporte e toda a documentação que eu acabei de falar aqui. Como vocês sabem, eu vim trabalhar aqui na Itália através de uma empresa. Eu entrei em contato com uma empresa, que é uma cooperativa. Elas fizeram todo o meu processo seletivo e organizaram essa parte de documentação. A minha documentação pessoal eu organizei, fui eu quem paguei, fui eu quem arquei. Porém, foram elas que encontraram a empresa para eu fazer o processo seletivo. Eu gostei da empresa, a empresa gostou de mim. A questão de contrato, a questão de solicitar nula osta, toda essa parte burocrática que envolve o governo italiano, a empresa e o governo brasileiro, foi feito por essa empresa. Enquanto o meu processo estava caminhando, fazendo as entrevistas, estudando italiano, tudo isso, a minha nula osta saiu, foi liberada. Porque a nula osta, primeiro você faz o processo seletivo, a empresa, o hospital italiano gostou de você, ele vai fechar o contrato e ele vai solicitar a nula osta aqui na Itália. Como a minha nula osta ela já tinha sido liberada, eu já estava autorizada a ir no consulado a solicitar o visto de trabalho. Então, eu entrei em contato com o consulado e perguntei e solicitei um agendamento para o visto de trabalho. E aí, eu perguntei no próprio e-mail se na ocasião eu poderia fazer a minha declaração de valor. Porque imagine eu ter que ir no consulado 2 vezes, sendo que eu morava em Salvador e meu consulado era em Recife. E aí ela respondeu que sim, que no mesmo dia eu poderia solicitar o visto e fazer a declaração de valor. Então, no mesmo dia que eu fui para o Recife solicitar o meu visto, eu também solicitei a declaração de valor e eu fiz 2 serviços, vamos dizer assim, num único dia. É só uma dica bônus que eu dou, porque eu conheço um enfermeiro que ele precisou ir no consulado e ele foi 2 vezes, porque ele foi solicitar a declaração de valor e depois ele foi solicitar o visto de trabalho. Então é só uma dica para que você também possa economizar o seu tempo e economizar dinheiro também. Porque na época eu ainda trabalhava, eu não tinha disponibilidade de tempo, eu tirei esses dias de folga para poder solicitar o visto e a nula osta, e também eu paguei em torno de R$800 de passagem aérea para poder ir para o Recife, fora a hospedagem e tudo, né? Eu fiquei 2 noites em Recife para poder garantir e fazer o visto e solicitar a declaração. O meu visto, ele saiu no mesmo dia. Eles agendaram pela manhã, 9h30, 9h45, se eu não me engano. E ele me falou, a senhora pode vir buscar à tarde que seu visto estará pronto. E a declaração de valor? A minha declaração de valor, eles me deram um prazo de 48 horas para estar pronto. E eu perguntei, vocês podem enviar por correio? Eles falaram, não, a senhora mesma que tem que vir retirar. E aí eu expliquei, eu sou de Salvador, que eu já estava com passagem comprada para o dia seguinte, que eu não tinha 48 horas para poder esperar. E aí ele me deu a opção de fazer a declaração de valor de forma emergencial. Então, eu tive que pagar a declaração de valor, que na época foi 200 e alguma coisa, não lembro exatamente, 225. E tive também que pagar uma taxa emergencial, que foi... Eu lembro que a taxa emergencial foi muito mais cara que a declaração de valor, foi em torno de R$270, por aí. Porém, ela no dia seguinte já estava pronta, em 24 horas já estava pronta.
Essas são informações, gente, que eu passo para vocês da minha vivência. De repente, um outro enfermeiro passou por uma experiência diferente. Outra coisa que vocês têm que ter em mente também é que cada região ela vai trabalhar de uma forma. Cada consulado vai trabalhar de uma forma. E isso depende de vários fatores, da demanda, por exemplo, sabe? Então, são informações que vocês, antes de fazer, antes de iniciar o seu processo, ou conforme as informações chegarem até vocês, é importante sempre vocês pesquisarem a veracidade das informações. Entra no site, entre em contato por telefone, envie um e-mail caso você tenha dúvida e sempre vai ter alguém para te responder. Eu enviei vários e-mails ao consulado do Recife e eles me responderam a todos os e-mails. Todos os e-mails. Então eu digo isso sempre também. Pesquise, procure saber, não acredite no que A mais B diz, sabe? Sempre procure a veracidade das informações diretamente da fonte. E todo mundo me pergunta, mas o que é essa declaração de valor? A declaração de valor é esse documento simples que eles vão te dar. Você vai apresentar a documentação e aqui nessa declaração de valor vem descrito toda a documentação que eu apresentei para eles. Existe uma equipe no consulado que vai fazer uma busca para verificar essa documentação. Tudo dando ok, eles vão te devolver a sua documentação, juntamente com esse documento que é a declaração de valor, com esse carimbo aqui. É essa a declaração de valor. E com essa declaração de valor, você consegue vir trabalhar na Itália em 2025 através do decreto emergencial. Eu já estou preparando um outro vídeo falando sobre a equivalência de diploma aqui na Itália, onde a documentação é muito maior, não é simples como essa documentação que eu expliquei aqui para vocês. O processo é um pouco diferente também, porque não envolve mais consulado italiano no Brasil, envolve já Ministério da Saúde aqui na Itália. Eu estou preparando um vídeo e eu vou trazer também para vocês de forma detalhada como funciona o processo de equivalência de diploma para o enfermeiro aqui na Itália. Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Um bacio, tchau!